Olá, começa agora o Pode Falar. No programa de hoje vamos falar sobre dinheiro, impostos e a revolução digital nos pagamentos. O Pix mudou a forma como os brasileiros movimentam o seu dinheiro, mas também trouxe polêmicas, desde a segurança até rumores sobre possível tributação. Além disso, estamos nos aproximando do período de declaração de imposto de renda e as dúvidas só aumentam. Para esclarecer tudo isso, temos um convidado especial, Adriano Marrocos, contador e especialista em administração financeira. Adriano, olá, tudo bem? Obrigado por conceder essa entrevista. Obrigado, William, pelo convite, à disposição aqui. Eu já pergunto de cara, como está o nosso Brasil, Adriano? Mas aqui em Brasília está quente, uma parte chovendo, mas a política sempre interferindo nas coisas, né? Esse país do futuro, que esse futuro nunca chega, Adriano. Olha, é mais ou menos assim, amanhã. Adriano, vamos lá. O Pix bateu recorde e em um único dia registrou 252 milhões de transações financeiras, né? Isso, como é que ficou? Como é que pode esse Pix ficar tão popular? O Pix, enquanto um meio de pagamento, acelerou demais o processo de ingresso no sistema bancário de muitos brasileiros que tinham apenas uma conta de poupança ou alguns nem tinham conta. Então, essa velocidade com a qual o Pix trouxe essa massa no sistema bancário foi impressionante realmente. É simples de usar e veio no momento em que as fintechs, os bancos digitais surgiram. Então, você combinou a facilidade de abrir conta no banco digital com a facilidade de realizar operações usando o celular. Então, foi o casamento perfeito. Aqui nos Estados Unidos, onde eu estou fazendo esse programa, aqui tem um tipo de transferência de valores parecido, que é o Zelle, né? Uhum. E ele é eficientíssimo, mas só que ele é tributado. Há muita preocupação sobre um possível aumento da tributação sobre transações via Pix. O governo realmente pode taxar esse tipo de pagamento? Na verdade, enquanto meio de pagamento, ele nunca foi listado como uma base de cálculo de imposto. O que ocorre é que nós estávamos com uma legislação antiga, essa legislação tratava de TED, DOC, saldo bancário, conta de poupança, previdência e outras operações. Então, ele não tratava de meios de pagamento de forma geral. E de lá para cá, surgiu o Pix e também surgiram as fintechs, os bancos digitais. Na época, a legislação falava dos bancos comerciais, bancos múltiplos. Então, o que nós temos agora é que a legislação estava tentando acompanhar a evolução do mercado. Não se falava em tributação, em momento nenhum falou em tributação. Mas a Receita Federal, enquanto órgão fiscalizador, precisa saber realmente da movimentação desse dinheiro. Até porque o Brasil participa de uma força internacional para identificar transações financeiras que tenham por origem valores ilícitos, como tráfico de drogas, desvio de recursos. Então, assim, era um casamento quase perfeito de necessidade de alterar a legislação com a sua atualização às novas condições de mercado. Mas não deu certo. Mas as pessoas não estão usando o Pix para sonegar impostos? Na verdade, você usa o Pix para transferir recursos. Então, o que está acontecendo? Às vezes a pessoa declara que ganhou 50 mil reais no ano e quando você vai ver os pagamentos que ela efetuou com o Pix, ela efetuou 70 mil. Então, assim, ela gastou mais do que o que ela recebeu. Era isso que a Receita queria ter enquanto dado. Agora, falar que esses 20 mil é tráfico de drogas, é desvio de recursos, é lavagem de dinheiro, aí você tem toda uma distância. E, principalmente, saber se isso vai ser um rendimento tributável é outra história. Então, a Receita queria ter o dado para iniciar assim, saber, olha, de onde que vieram esses 20 mil? Ah, foi meu pai que me passou, é um cunhado que emprestou o dinheiro, é um veículo que eu vendi e depois eu comprei outro. Então, tudo tem explicação. Mas para requerer uma explicação, eu preciso ter primeiro o dado. E a Receita não conseguiu levantar esse dado. Então, o Pix não vai ser rastreado pela Receita Federal, é isso? Não, nem iria. Na verdade, o que
estava na norma é que o valor total das operações do mês. Então, ó, olha, nesse tá. mês, o fulano de tal pagou 20 mil em Pix e recebeu 10 mil em Pix. Pronto. Não quer saber de onde veio nem para onde foi. Isso daí é você que tem que controlar. Você acha que o Pix precisa de ajuste, especialmente na questão do risco de golpes? Ah, precisa. Aqui no Brasil, por exemplo, existem várias orientações. As pessoas, como usam o celular para quase tudo hoje, é abrir o portão da sua casa, fazer transação bancária, acompanhar a movimentação de tudo que tem a seu redor. É, enquanto mais segurança no sistema bancário, e o nosso sistema bancário ele é considerado um dos mais seguros do mundo por especialistas, ele já te traz a segurança, mas o que puder ser aprimorado, melhor. Tá? Ele é tão popular que até o pessoal que fica nas ruas pedindo esmola já falou: "Ô, passa um Pix lá para mim, né?" Não, eu achei interessante esse final de semana uma reportagem falando sobre assédio e um rapaz assediava a ex-namorada mandando Pix Olha de isso. 1 centavo. Aí ele colocava no texto do Pix, você não sei o quê, você reiteradamente de 1 centavo. Provou o crime. Incrível. Adriano, recentemente houve boatos de que o Pix poderia substituir os cartões de crédito. Você acredita que isso é possível? Olha, existe uma operação que é o Pix a prazo. Então, você vai poder registrar um Pix para ele ser compensado depois. Então, os cartões de débito e os cartões de crédito estão sofrendo realmente com o uso da operação. Mas vamos lembrar que a grande massa que veio com o Pix não era uma massa que tinha cartão de crédito e muitos nem tinham conta. Então, esse pessoal não é nada ameaçador para essa operação. Aí, os cartões de crédito geralmente têm sistema de pontuação, mas eles estão sofrendo algum impacto, sim. Uhum. Na verdade, essa turma que está usando muito o Pix, eles estavam à margem dos bancos, né? Eles não tinham nem sequer conta, então isso não afeta. Agora, o cartão de débito, muita gente está deixando de usar para usar o Pix, porque o próprio comerciante paga uma taxa no cartão de débito e não paga no Pix. Então, assim, para o comerciante, o Pix é melhor que o cartão de débito. Mas não tem umas empresas começando a cobrar taxas de pagamento via Pix? O Banco Central definiu o seguinte: olha, tem uma quantidade mínima de Pix que a pessoa pode utilizar. A partir daí, é o banco que vai negociar com o seu cliente. Ah, tá, entendi. Por isso que algumas empresas cobram taxa pelo uso do Pix, né? Exatamente. O Adriano, brasileiro não entende muito ou não quer entender como é importante o recolhimento de impostos, diferentemente dos Estados Unidos, onde estou agora aqui. Isso se deve à corrupção no setor público brasileiro, é isso? Bom, primeiro que nós não ensinamos na escola para as crianças que o imposto ele é necessário. Então, tudo que você vê que o governo faz, a origem é o imposto ou uma taxa, algum tipo de tributo que está sendo cobrado. Então, se ele tem asfalto, escola, hospital, independente de qualidade de qualquer coisa, se aquilo ali está montado, é porque o dinheiro veio do imposto. Agora, além dele não conhecer, existe um sentimento, e aí o brasileiro deixa isso muito claro nas pesquisas, de que o dinheiro que ele paga, e muitos, inclusive, reclamam, mesmo não pagando, mas reclamam, que tem esse sentimento também, não é aplicado da forma devida. Então, nós temos escândalos de corrupção, já estamos acompanhando vários serviços que estão carentes de qualidade por falta de mão de obra, equipamento, material, enfim, mas que a origem é a carga tributária, o sentimento também é vinculado à corrupção, ou às vezes ao desleixo, ou às vezes a não ser prioridade. Também tem essa reclamação muito forte. A prioridade ali é gerar emprego, não é para os amigos, não é cuidar da saúde, da segurança. Então, assim, existem vários sentimentos. A corrupção é um deles, o desleixo no uso do dinheiro é outro, a falta de comprometimento é outro. Então, assim, o brasileiro não é feliz quando o assunto é arrecadação tributária, é imposto e serviço. É incrível, porque isso é uma questão cultural mesmo, porque aqui nos Estados Unidos as pessoas dão muito valor à declaração de imposto de renda, porque elas sabem que terão retorno. A gente percebe nas ruas, no dia a dia. Tudo organizado, tudo limpo, tudo muito bem cuidado, né?
E ela sabe que o dinheiro que ela declarou de imposto de renda está voltando para ela, né? Por isso que no Brasil tem essa questão, né, esse preconceito, né, ou essa raiva, né, esse ódio do tal do imposto, né? Mas aí você vê um administrador público, e aqui vários prefeitos, governadores, até o evento que teve pelo governo federal, aí você tem um evento técnico e faz uma festa. O último foi uma festa aqui com 35 milhões de reais gasto, e o que foi para a mídia é que, além de ter arrecadado 35 milhões, pagou 30 mil para cada cantor. Então, assim, você vê que a conta não fecha, né? Então, isso realmente cria muito mal-estar em todas as esferas, governos estaduais, municipais. É muito dinheiro gasto sem um retorno objetivo. Esse assunto é um assunto que daria uma longa entrevista sobre a moralização do setor público. Sim, inclusive sobre a carreira política, né, no país, né? Você não vota por proposta, você não vota por comprometimento. Veja que aí nos Estados Unidos você tem uma briga, quando um candidato olha para o outro, ele falta avançar no pescoço, mas tem a parte das propostas. Então, assim, eu vou fazer isso. Você pode até não gostar, mas ele disse que vai fazer. E tem gente que gosta. Então, aqui não, aqui, eu não sei, eu pretendo fazer isso. Pretendo. Não, você vai, né? Compromisso, eu estou cumprindo a minha parte, você tem que cumprir a sua. Exatamente. Vamos falar sobre imposto de renda? Quando é que começa a declaração do imposto de renda? Bom, nós devemos ter o programa já liberado, principalmente a pré-preenchida, aí na primeira quinzena de março. Então, a partir da segunda quinzena deve começar a entrega oficial das declarações. A pré-preenchida melhorou muito no último ano, então nós tivemos alguns problemas ainda com plano de saúde e algumas informações bancárias, mas a Receita, ao longo do ano, tomou uma série de providências junto a essas empresas para simplificar a remessa de dados, ainda que ela tenha criado algumas obrigações acessórias novas, que é uma reclamação nossa aqui. A ideia seria diminuir essas obrigações, e nós tivemos foi criação, mas no que refere à pessoa física, esperamos que, a partir de março até o dia 30 de maio, nós tenhamos, além de tempo hábil, que é suficiente, mas informação de qualidade para poder facilitar a entrega da declaração de imposto de renda. Mas até lá as pessoas já podem ir juntando aquelas documentações necessárias, não é isso? Sim, sem dúvida. O que exatamente a pessoa precisa ter para o contador, para ela mesma fazer a declaração? Esse ano vai ser o último ano que nós vamos pedir os recibos de saúde, com médico, dentista, psicólogo, terapeuta, porque a partir desde o dia 1º dia 2 de janeiro, que nós temos um sistema eletrônico para emitir recibo. Então, essa parte vai ficar mais fácil para 2026. Mas esse ano ainda precisa juntar todos os recibos de profissionais de saúde, entrar em contato com a escola, quem pagou escola particular, para pegar a relação de pagamentos, a declaração com os pagamentos efetuados em 2024, buscar aquelas operações de compra e venda de veículos, imóveis, lembrar que essa operação de compra ela não gera imposto, mas na venda pode gerar imposto de renda, sim. Então, basicamente isso. E quem é aposentado, nós tivemos muita dificuldade de obter o extrato da aposentadoria. Então, quem já puder antecipar, acessar o site da Previdência Social, do Plano de Previdência e obter esses informes, vai facilitar bastante a conferência a partir da segunda quinzena de março. Nós não temos ainda a instrução normativa publicada, se vai haver alguma mudança no valor da obrigatoriedade, nos valores que são indicados lá, mas estamos trabalhando nesse momento com os mesmos R$25 mil do ano passado, as mesmas condições, até que a instrução normativa seja publicada para ver se teve alguma atualização. Mas assim que ela for publicada, aí com certeza vários sites vão estar divulgando a obrigatoriedade da entrega. Você falou desse recibo digital, agora a própria Receita vai conseguir localizar se aquele recibo foi dado pelo médico é correto ou não? Na verdade, o sistema de emissão do recibo é da Receita Federal. Então, o profissional, pessoa física, não vale para as pessoas jurídicas, que emitem nota fiscal.
Mas as pessoas físicas, o dentista, o médico que tem o seu próprio consultório, terapeutas, psicólogos, esses daí vão acessar o site da Receita e emitir o recibo dele ali. Só esse será válido a partir da declaração de 2026. Então, ainda é para o próximo ano. Tá bom. Quais são os erros mais comuns na declaração de imposto de renda que as pessoas cometem? Plano de saúde sempre uma preocupação. Às vezes a pessoa paga o plano de saúde para a família toda, mas na declaração de imposto de renda só pode entrar a despesa daquela pessoa que é seu dependente. Mas quem não é dependente no imposto de renda e teve pagamento no plano de saúde, pode usar na sua declaração aquele valor que foi pago no seu CPF. Então, conferir, quem digita a própria declaração, conferir se está colocando os pagamentos realizados apenas para o CPF das pessoas que são seus dependentes na declaração. E não esqueça, você que tem 2 fontes de pagamento, tem 2 empregos, não deixe de declarar os 2. Se você declarar apenas um, saiba que a Receita Federal tem a informação do segundo emprego. Então, declare os 2 e evite cair na malha fina. Adriano, quando você faz uma transferência via bancária, qual é o valor que o banco é obrigado a comunicar para a Receita? Olha, o valor é assim. As operações acima de R$2.000 para pessoa física e 5.000 para pessoa jurídica, elas são informadas automaticamente na E-Financeira, que é esse arquivo que os bancos mandam para a Receita Federal. Mas é uma informação de operação. Então, assim, eles não vão buscar saber o que é o pagamento. Eles apenas têm o informe de que naquele mês você fez várias operações nesse valor. Apenas isso. Não significa que você vai ser autuado, notificado, nem nada, mas a informação está lá. Para uma pessoa como eu, que vive temporariamente fora do país, eu vivo nos Estados Unidos, e não dei saída fiscal do Brasil, eu preciso declarar imposto de renda aí e aqui, não é isso? Veja, quem não é residente e depois de um período, não precisa entregar aqui, desde que não tenha mais operações aqui. Às vezes a pessoa está fora do país e ainda tem, por exemplo, um imóvel alugado ou tem uma aplicação financeira. Você não vai gerar imposto, porque essas operações são tributadas exclusivamente na fonte. Mas eu recomendo que você transmita a sua declaração, mesmo não tendo nada para pagar, para que você mantenha o seu CPF em situação regular e tenha um comprovante desse rendimento. Pode repetir os imóveis que ainda tem aqui, só para manter o cadastro atualizado. Mas estando fora, você não tem que pagar imposto mais aqui. Tá. Se deu saída fiscal, também precisa fazer a declaração? Não. Quem deu saída fiscal não tem mais nenhuma operação no país, o seu CPF está mantido, está suspenso, né? Não tem mais nenhuma operação, mas ele continuará ativo no cadastro. E você acerta sua vida aí com o país onde estiver morando. Tá bom. O Brasil tem um dos sistemas tributários mais complexos do mundo, não é isso? O que poderia ser feito? Eu sei que é uma série de coisas, mas o que você tem em mente que poderia ser feito para simplificar o pagamento de imposto e evitar que o contribuinte caia na malha fina? Seria imposto único? No caso da pessoa física, até que a nossa situação não é das mais complexas, não, porque você tem o imposto retido da fonte, no caso de salário, cooperativas, nas aplicações financeiras. Então, você já tem uma parte que é retida, simplifica bastante. A parte do mercado de ações, do mercado de capitais, é que mesmo tendo a retenção, ela é muito pequena em relação ao valor devido. Então, há necessidade de você, quem é investidor, acompanhar todos os rendimentos que você teve no mês e calcular a alíquota mensal. Então, para isso, você contrata um profissional da contabilidade que vai lhe acompanhando mês a mês. Mas nós podemos ter algumas simplificações, principalmente na tabela. As faixas estão muito defasadas, são antigas. O governo atual até que modificou um pouco a tabela, mas ainda está muito aquém. Muitos brasileiros pagam imposto, entregam a declaração e têm restituição integral. Então, nós poderíamos avançar nessas faixas para que essas pessoas não tivessem que pagar todo mês
e ter ainda o desconforto de ter que entregar uma declaração no ano seguinte. Então, poderia simplificar a vida de várias pessoas. Pequenos empreendedores e autônomos, eles costumam ter muitas dúvidas sobre tributação. Quais cuidados eles devem tomar para evitar problemas com a Receita Federal? Bom, no caso dos empresários, dos empreendedores, os pequenos, é uma orientação com o contador, porque se existe uma coisa que não é simples no Brasil, é a tributação do Simples, porque o Simples Nacional, que tem o MEI e as empresas do Simples, que deveriam pagar uma alíquota simplificada e só, hoje elas, além de recolher, que realmente essa parte não é complicada, mas surgem outras obrigações dos estados e em algumas prefeituras, você precisa complementar imposto e outras obrigações acessórias, que não deveriam existir. Nós acabamos com o que era simples. Então, precisamos avançar. A ganância, a arrecadadora do governo, ela precisa ter um limite e precisa reduzir despesa, cortar gasto. É que hoje, os últimos números que a gente vem acompanhando, a despesa pública está próxima a 91%, 92% do PIB. Então, você arrecada 100 para gastar 91, e fica difícil ter margem, né? Então, assim, a gente precisa cortar, para ter margem para reduzir a arrecadação. Essa é a grande crítica a esse governo, né? Ele quer aumentar o faturamento com impostos, mas não quer reduzir as despesas que não levam a nada, né? Despesas que não levam a nada, que cria esse mal-estar todo, né? Cria mal-estar. A reforma tributária, por exemplo, é um tema que está sempre em pauta. Né? E eu sei que você é muito ligado, você está em Brasília, você é muito ligado na questão política. Muitos especialistas têm dito que as mudanças sempre propostas pelos governos, nunca beneficiam o cidadão comum. Você acha isso também? A reforma tributária que foi aprovada, ela não vai resolver o nosso problema da simplificação, porque muitas coisas ficaram fora. O governo não esperava o enfrentamento que teve com vários setores da economia que bateram forte. Olha, me tira de 100% e me joga em 60%, porque eu não vou pagar essa conta. O setor de serviço foi o mais sacrificado, então, nós que somos da área de serviço e com a tributação que foi tratada, pagávamos 8,65, vamos passar a pagar 27. Aí o governo, olha, mas você vai compensar crédito. O setor de serviço tem pouco crédito para compensar. Na verdade, a nossa maior despesa é mão de obra e tecnologia, e isso gera pouco crédito. Então, nós vamos ter uma adequação das empresas ao novo sistema tributário, que ainda não tratou de imposto de renda, não tratou de contribuição social, e que muitos serviços terão preço aumentado, ainda que a indústria tenha uma margem para reduzir preço. Então, se a indústria reduzir, o comércio também tende a reduzir, mas o setor de serviço tende a aumentar. Então, não trouxe o benefício esperado, não, porque não se fala em corte de despesa. Sim. O brasileiro ainda tem, Adriano, muita dificuldade em lidar com o planejamento financeiro. Você falou isso aqui na nossa entrevista no início. Né? Como é que podemos incentivar essa educação financeira? Nas escolas, desde cedo? Na reforma da lei que trata das diretrizes educacionais, havia previsão de que educação financeira seria tratada nas escolas, mas não como uma disciplina regular. Então, algumas escolas têm uma carga maior, outra uma carga menor. Alguns colocam só 4 horas de aula no ano para falar sobre educação financeira. Bom, se isso não vai resolver na totalidade, nós precisamos agora olhar até mesmo para as faculdades, para os cursos superiores, e continuar insistindo na educação. Veja que alguns países resolveram grandes problemas com essas orientações na adolescência, e nós estamos deixando isso para a fase adulta. Então, nós ainda vamos amargar. O brasileiro gasta mais do que recebe, gasta de forma descontrolada e não entendeu ainda o significado da palavra sacrifício. Ele não gosta de cortar na própria carne. Eu até falei numa entrevista aqui, numa faculdade, tinha uns 700 alunos mais ou menos no dia.
que a culpa era de Deus. E aí eu só vi um monte de gente arregalando os olhos. Porque Deus foi criar um umbigo, então assim, olha, o outro faz, não mexe no meu. Então, assim, o brasileiro mesmo, ele cortar na própria carne, ele não sabe. Então, nós precisamos insistir nesse assunto, sempre que possível, educando as pessoas para gastar o que recebem e administrar suas contas. Na verdade, as pessoas vão perceber isso na hora que chega aquela fase, a melhor fase, né, que passa ali dos 50 anos, chegando aos 60, ela vai, oh, meu Deus, por que eu não fiz uma poupança, né? Que aí você não está mais no mercado de trabalho, tem custos com saúde, né? Não, muitos não fizeram a previdência, não fizeram planejamento, não tem investimento. Às vezes a pessoa tem um imóvel alugado, olha, esse imóvel alugado é o que vai te manter, mas, pois é, eu poderia ter 3, porque na época eu tive a oportunidade, a gente chorar. Então, se eu não falar para a garotada agora que eles vão ficar velhos e que eles vão começar a poupar agora, a gente vai continuar tendo esse problema sempre, né? É olhar para o ontem. Nosso tempo está se esgotando aqui, mas eu tenho uma última questão aqui para abordar com você. Muitas pessoas falam sobre a necessidade de digitalização da economia e o crescimento das criptomoedas. Você acredita que o Brasil está preparado para essa nova realidade financeira? Estamos discutindo o Drex aqui há pelo menos uns 3, 4 anos e a coisa não evolui. Então, nós precisamos realmente avançar, porque ninguém aguenta mais cédula, papel, ainda que a gente já tenha trocado grande movimentação da cédula por plástico, agora com o Pix está provado que nem o plástico a gente precisa mais como precisava antes. Então, nós precisamos evoluir sim. Hoje, celular não é problema, internet não é um problema na grande parte do Brasil, mas por que eu vou liberar um recurso que as pessoas não vão saber usar? Então, esse é o problema da educação financeira. Se as pessoas entendessem melhor que era um Bitcoin, muita gente já teria investido, teria ações. Veja que aí nos Estados Unidos, eu estava num prédio, o assessorista estava lendo o jornal para ver a flutuação das ações. Então, assim, estava com o tablet dele olhando, olha, o preço está subindo, caiu aqui, vou vender essa e comprar essa, é um assessorista. Então, assim, eles têm educação para isso. A nossa sempre foi imobilizar, eu quero ter apartamento, casa, mas eu tenho que planejar o futuro, e não é um hábito nosso. A gente tem medo disso, né? Criptomoedas, de digitalização, por conta de que acham que esse sistema é um sistema fumaça, né? Você tem medo daquilo que você não conhece, né, William? Assim, você tem que conhecer para administrar melhor. Eu converso com várias pessoas aqui que não investem em ações porque acham que vão perder tudo. Não, calma, não é assim também, né? Mas tem que conhecer. Se você não conhecer, não tem como arriscar. Adriano Marrocos, obrigado pela entrevista, por esclarecer essas questões sobre o Pix, sobre o imposto de renda, a realidade financeira digital. Obrigado. Está sempre à disposição, aí. Muito obrigado. Obrigado também para você que acompanhou o nosso programa. Até o próximo. Adriano, muito